E hoje eu tô aqui para conversar com vocês um papo assim bem legal, né? Quem aqui gosta de cozinhar? Fonoaudióloga há mais de 10 anos, terapeuta educacional, especialista em neurociência, pesquisadora do transtorno do espectro autista da primeira infância de 1 a 4 anos e idealizadora do programa Fono Sem Fronteiras. E hoje eu tô aqui para conversar com vocês um papo assim bem legal, né? Quem aqui gosta de cozinhar? E hoje a gente vai conversar da nossa prática, né? Do que a gente sabe fazer, fazendo um link com o transtorno do espectro autista. Vamos lá? Fica aí comigo, não vai embora não. Quem me conhece, né? Quem convive comigo sabe o quanto eu gosto de cozinhar. E eu vou falar aqui para vocês como é que você faz arroz. Eu descobri que existem várias maneiras de fazer arroz. Pode-se fazer arroz temperando com alho, cebola e alho, refogando e colocando o arroz junto e colocando água fria. Pode fazer esse mesmo procedimento colocando água quente. Pode-se fazer arroz colorido usando coloral, pode-se fazer arroz verdinho colocando brócolis na hora do refogamento do seu cozimento ou misturando após o cozimento, enfim. Eu vou contar para vocês qual é o meu jeito de fazer arroz. Vamos lá? Então, eu pego geralmente 2 dentes de alhos, pico, porque eu não gosto de amassar, então eu bato com a faca os 2 dentes de alhos, bem picadinhos, para eles fiquem bem pequenininhos. Depois eu junto na panela azeite, geralmente eu uso umas 2 colheres de sopa de azeite. Coloco 1 xícara de arroz, porque aqui em casa minha família é bem pequenininha, então eu coloco 1 xícara de arroz e ponho para ferver enquanto eu estou refogando 2 xícaras e meia de água. E aí, após eu fazer esse refogamento, porque eu acho que quanto mais eu refogo, o arroz fica mais soltinho, depois eu coloco a água fervente dentro do arroz, tampo a panela, né? Deixo ela assim tampadinha, um pouco entreaberta, espero ali o arroz secar e depois que o arroz secar, eu tampo efetivamente a panela e deixo que ele fique ali até o momento de servir na hora do jantar ou na hora do almoço. Então, esse é o meu jeito de fazer arroz. Mas cada um faz arroz de um jeito. E eu tenho certeza que você pode fazer tanto igual a mim, ou de uma outra maneira diferente de mim, ou ainda ter um outro jeito que eu nem sei que é possível fazer, mas que você, dentro da sua prática, dentro da sua habilidade, você acabou adquirindo um novo jeito de fazer arroz. E assim é na nossa vida. A gente acaba colocando o nosso jeitinho dentro daquilo que a gente se disponibiliza a fazer. E eu, dentro do transtorno do espectro autista, que eu posso dizer que não é um trabalho que eu faço porque eu amo, eu faço porque eu gosto muito, e eu vibro e assumo essa identidade em todos os sentidos da minha vida, eu posso dizer para você que eu acabei criando um jeitinho muito específico de trabalhar com a criança dentro do transtorno do espectro autista, né? Com todo o embasamento, né, que eu fui tendo, então, assim, eu já tinha lá um livro de receita, né, porque ao longo, para aprender a fazer arroz, você precisa de ter visto alguém fazer arroz, ou de ter estudado sobre o arroz, de saber o que é arroz para efetivamente, né, trabalhar com arroz. Se o caso, uma pessoa que mora na Alemanha, lá o arroz e feijão não é o prato principal, né? Lá na Alemanha o prato principal é a batata. E aí cada lugar, cada cultura vai trazer as suas características específicas do lugar para poder desenvolver aquele determinado tipo de trabalho. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero contar para vocês que ao longo da minha jornada, mesmo tendo livro de receitas, mesmo tendo feito vários cursos, eu adquiri o conhecimento, né, para poder entender como funciona a criança dentro do espectro autista. Só que geralmente nos cursos a gente aprende a metodologia, a gente aprende o que a gente aprende coisas mais específicas dadas cientificamente. E eu fui percebendo ao longo da jornada que eu precisava ir um pouco além de todas essas instruções que são dadas cientificamente. É isso, tem um tripé, é uma tríade, são crianças que trazem alteração de comunicação, trazem alteração
de comportamento restrito, repetitivo, e trazem ainda a questão da dificuldade da interação social. E aí, em cima disso, foi feito todo, né, trabalho, técnicas cientificamente comprovadas, que faz com que é possível trabalhar com a criança TEA. E aí, ao longo dessa minha jornada, eu fui percebendo que, além disso, eu precisava ter uma outra questão que pudesse me sensibilizar a agregar o conhecimento teórico que eu adquiri ao longo da jornada, fazendo vários cursos, que é importante e é necessário, porque se eu não tivesse feito, eu não seria a pessoa profissional que eu sou hoje, né? Porque não dá para absorver informação somente olhando para a estrela, né? Existe aí a ciência, o qual eu sou extremamente grata, que traz informações importantes para dentro da nossa prática. E aí uma coisa que eu agrego a esse conhecimento científico é esse despertar, é estar olhando para o sujeito que está ali na minha frente, é estar olhando para essa criança TEA como um ser único, como um ser específico, individualizado, que tem sim uma forma diferenciada de ver o mundo, mas que eu estou ali para mostrar para ele de que forma ele pode vencer, superar, né, modificar essa lente de que ele enxerga o mundo. E aí eu me aproprio dessa lente que essa criança dentro do espectro utiliza para poder então conseguir chegar até ela e trazer ela para uma nova realidade. E aí quando eu digo para vocês que eu tenho lá um livrinho de receita, né, então eu já fiz vários cursos ao longo da minha vida sobre o transtorno do espectro autista, e aí eu fui colocando o meu jeitinho, a minha prática, para conseguir efetivamente desenvolver e trazer essa criança para uma vida de qualidade, para uma vida mais prazerosa, para que ela possa vencer. Eu percebi, né, eu já trabalhei com crianças com transtorno do espectro autista de várias idades, e existe uma coisa que a gente chama, né, de aprendizado, né? O que é o aprendizado? É como eu vou repetindo aquelas informações, estudando aquelas informações, e aquilo gera um aprendizado, ou seja, uma consolidação. A gente pode pensar numa relva, né? Que quanto mais eu passo por aquela relva, aquilo vai fazendo um caminho, o mato vai deitando, e aí o mato deita mais um pouquinho, conforme eu vou reforçando aquele aprendizado, aquele estudo, o mato vai deitando até que um dia naquele local não tenha mais mato e ali sim tem uma estrada. Isso é uma analogia, gente. Estou aqui viajando para poder contar isso para vocês. E vai existir uma estrada. E não mais vai ter ali um mato, né, que era em pé, uma relva em pé, e sim vai ter um mato deitado e aí eu posso passar por aquele mato. Então, na verdade, isso é um aprendizado. É quando eu já fiz e repeti inúmeras vezes aquela jornada, até que aquilo efetivamente já está tão envolvido, eu e aquela coisa somos uma única coisa só e efetivamente a gente aprende. Dentro do transtorno do espectro autista, eu fui desenvolvendo o meu aprendizado. No início era muito mais técnico, muito mais dentro da forminha, né? Ah, é para fazer assim, você tem que pegar a criança, colocar a criança sentada na sua frente, você tem que fazer com que a criança olhe para você, sabe? Aquela coisa muito cheia de regras, muito formatadinha. No início, quando ainda não tinha essa habilidade tão desenvolvida, eu fazia sim esse processo, porque eu estava no início da minha jornada, né? Então, nessa construção, eu fui fazendo com que houvesse a relva, né? Que a relva fosse descendo até virar um caminho. Hoje, eu já consigo fazer de uma forma muito mais tranquila, muito mais assertiva. Por quê? Porque eu peguei lá atrás o meu livrinho de receita e fui fazendo. Ao longo desses 19 anos, né, de formada, eu já pude aprender com várias crianças, né, dentro das suas singularidades, N maneiras de poder fazer com elas, N maneiras de poder desenvolver esse trabalho com elas a partir do que elas me dizem que é importante para elas. É claro que eu sei, eu tenho uma metodologia, eu tenho um plano de trabalho, mas como eu vou desenvolver aquele plano, eu tento estar olhando para aquela criança, buscando o que ela tem a me dizer sobre aquilo, né? Qual a resposta que ela vai me dar,
seja essa resposta verbal, seja essa resposta através do próprio comportamento dela, e dali eu vou extraindo o meu jeitinho para poder conseguir desenvolver aquela tarefa ou aquela conquista que eu preciso com ela efetivamente naquele momento. Então eu vou contar para vocês como que eu faço o trabalho com a criança dentro do espectro autista no meu consultório. Vou dividir com você, né? E isso vai garantir que você também pode tentar dessa forma, né? Colocando sempre a sua individualidade, respeitando sempre a individualidade da criança que está com você, porque é isso que vai fazer com que você tenha resultado, né? Não existe, no caso da gente trabalhar com o ser humano, não existe uma receita de bolo pronta, não existe uma receita de arroz pronta, até porque, né, na prática do arroz, de cozinhar o arroz, existe lá uma técnica, que eu não sei quem foi que descobriu, mas existe uma técnica original, né? Alguém fez arroz de um determinado jeito. Legal, depois eu vou até pesquisar como que surgiu, né, o primeiro movimento, a primeira forma de se fazer arroz. Depois, se vocês souberem, se vocês descobrirem, deixa aqui embaixo nos comentários para mim, que vai ser interessante para a gente saber. E aí, ao longo da trajetória, ao longo do desenvolvimento, ao longo, os chefes de cozinha foram descobrindo outras maneiras de fazer arroz. E tá tudo bem, não tem certo nem tem errado. Tem o certo é que vai efetivamente ajudar aquela criança. Então, que efetivamente vai ajudar, cada um vai fazer do seu jeito. E o jeito certo é o jeito que efetivamente vai ajudar a criar a criança, tirar a criança da tríade que torna-se uma barreira na vida dela, impedindo que ela possa construir laços, impedindo que ela possa se comunicar de forma efetiva e fazendo com que ela diminua os comportamentos repetitivos e ritualísticos que ela apresenta. Então, essa é a grande sacada. Essa é a grande sacada. A gente poder entender como essa criança funciona. E a partir do momento que eu entendo como essa criança funciona, se eu passo a observar essa criança com a receita que eu já tenho previamente, dos conhecimentos que eu já absorvi previamente, eu vou trilhando o caminho com essa criança de uma forma um pouco mais tranquila. Então, como que eu faço? Eu vou dividir com vocês, né? Com você que é terapeuta, gestor, para você que é educador. Eu vou dividir com vocês como eu faço no meu consultório, para que vocês venham testar também, para ter um atendimento com resultado. Então, geralmente, se é uma criança que já está em atendimento comigo no consultório, então já teve toda aquela conversa prévia com os pais, eu já sei o que a criança gosta, eu já sei o que a criança não gosta, então vamos partir do princípio que uma criança que eu já conheço através da fala dos pais. O que eu faço? Dica número 1. Receba essa criança com toda a acolhida, com todo carinho. Se abaixe na altura dela, fala com ela, diz que bom que você chegou, que você estava esperando por ela, que alegria vê-la novamente. E aí, se é uma criança que gosta de contato, né, de abraço, de beijo, você pode cumprimentá-la e convidá-la para entrar. E aí você diz para ela, o que nós vamos fazer hoje? De que nós vamos brincar? E a criança tende a querer direcionar para aquilo que é prazeroso, que ela já conhece também o ambiente e ela gosta de fazer. Então, assim, geralmente no meu atendimento eu não me incomodo que os pais fiquem dentro da sala. Por mim, os pais podem ficar, mas a gente tem um combinado antes de que a criança precisa manter o foco em mim. Então, os pais podem ficar, mas naquele momento, né, durante aquele tempo que a criança está no atendimento comigo, o pai pode evitar o contato com aquela criança, chamando a atenção dela para algum brinquedo ou chamando ela para ofertar alguma coisa, água, biscoito, alguma coisa que seja nesse sentido. E ainda, se precisar falar alguma coisa com a criança, esses pais precisam devolver essa criança para mim sem eu precisar chamar. Olha, vai lá, a tia Su está te chamando, olha só, ela está na brincadeira com você. Para que eu não fique sendo uma pessoa chata, vem aqui, senta. Né? E aí a criança vai também ouvindo esse comportamento, né? Que não é legal, de tipo, tá chamando a atenção dela de uma forma que não é
uma forma agradável. E aí eu faço todo esse combinado com os pais antes. Então, voltando lá, acolha essa criança com todo amor, com todo carinho, e essa criança escolhe o que ela vai brincar. Dentro do que ela escolhe para brincar, eu já tenho um plano, né, previamente estabelecido para aquela criança, eu já tenho um plano de trabalho, um planejamento de trabalho para aquela criança. Então, dentro daquilo que ela escolhe brincar, eu incluo o meu planejamento. Então, vamos imaginar que para aquele encontro eu quero trabalhar o contato visual. É uma criança que olha muito pouco. Ela já começou a despertar a comunicação, mas ela ainda olha muito pouco. É uma criança que se perde ainda muito no olhar. Então, se eu quero trabalhar o contato visual com ela para poder deixar mais claro, fazer com que ela faça isso com todo mundo, no ambiente escolar, com os coleguinhas da escola, né? Com os pais em casa, eu preciso treinar isso com ela. E de que forma que eu faço? Então, eu pego um brinquedo, vamos imaginar que ela escolheu para aquele dia, naquela sessão, uma massinha. E aí eu estou brincando com ela com a massinha e ela está ali brincando, a gente... Ah, vamos brincar de bolo? Sim, vamos brincar de bolo. O que é um bolo? E aí eu pego uma foto do bolo, fichinhas, né? Uma gravura ou foto, e pego uma foto do bolo e mostro. Você sabe o que é o bolo? Olha aqui para o bolo. E aí eu coloco a ficha perto do meu olho e a criança olhou. Oba, parabéns, você olhou. Então vamos fazer um bolo como esse. Qual cor de massinha você vai querer? E aí começo a me envolver na brincadeira com a criança e ela vai, de uma certa forma, respondendo dentro do que é possível para ela responder. E aí, junto com isso, eu posso estar trabalhando fala, né? Porque, na verdade, o trabalho ele é integrado, né? Não é isolado. É um trabalho em conjunto que faz com que, no final, todo um trabalho no todo aconteça. Eu acho que isso que é bacana da fonoaudiologia. É por isso que eu amo a minha prática dentro da fonoaudiologia, né? Porque trabalha tanto a comunicação como você pode trabalhar outras especificidades. E por que o contato visual está dentro do cronograma para se trabalhar com essa criança? Porque quando eu falo, é muito gostoso olhar no olho. É muito gostoso, é importante, é ali que eu presto atenção nas informações. Uma coisa é você estar dando comando para uma criança ou para uma pessoa e você está olhando, de repente, para outra coisa, ao invés de você estar direcionando o olhar para estar efetivamente dando um comando para essa criança. E aí pode se perder. E aí diz, ele não entendeu? Não, o comando foi dado de forma não legível e aí essa criança traz essa dificuldade de responder o comando. Isso não só com a criança atípica, não. Pode acontecer também com a criança atípica. Por isso a importância de estar sempre sinalizando, olhando no olho, treinando isso com ela, porque é uma habilidade do ser humano, né? de nós humanos, para desenvolvermos essa linguagem que nós temos. Aqui eu estou falando com vocês, eu estou olhando para a câmera, porque eu quero olhar no olho de vocês, porque eu quero conversar com vocês, né? Eu não posso estar aqui olhando para a janela ou olhando para a cortina. Não faz o menor sentido eu estar conversando e não estar olhando para vocês. Nesse momento que eu estou aqui conversando, gravando, né? Compartilhando com vocês como que eu faço, é importante que eu olhe no olho de vocês. E assim é o que eu também trabalho com a minha criança no consultório. E depois que todo esse trabalho é feito, porque na verdade é um trabalho muito rico, embora o objetivo daquele trabalho seja o contato visual, estabelecer contato visual, treinar com ela o contato visual, a gente vai trabalhando também outras coisas. E aí todas as vezes que ela olha para mim, né? E aí, sem eu precisar falar, olha para mim, mas eu uso a gravura, eu uso a ficha, e aí eu coloco perto do meu olho e tiro, e ela olhou e eu elogio. Por quê? Porque o reforço social, ele é muito importante, né? O reforçador social, ele tem uma importância extraordinária no trabalho com qualquer pessoa. Quem não gosta de ser elogiado? Quem não gosta de receber carinhos? Quem não gosta? Todo mundo gosta, né? Inclusive a criança que está dentro do espectro. Então, que legal, parabéns, oba, você melhorou. E isso faz com que essa criança vá internalizando isso, faz com que isso vai ficando na memória de trabalho dela,
até isso efetivamente ir para a memória de longo prazo e gerar esse aprendizado. E aí, efetivamente, ela já vai galgar um outro nível. E aí, esse trabalho é feito só no consultório? Não. É por isso que eu gosto de ter os pais como parceiros na terapia comigo, porque assim em casa, a mãe vai poder, o pai vai poder, a tia vai poder, a vovó, enfim, todo mundo que trabalha com a criança vai estar desenvolvendo esse trabalho em conjunto, potencializando o novo comportamento que está sendo inserido naquele momento. Uma outra questão é esse trabalho também na rotina escolar, né? Por isso que eu troco muito com o professor, é por isso que o educador, ele é para mim uma peça muito importante na equipe multidisciplinar, porque é na escola que a criança passa 4 horas do seu dia. Então, nesse período em que ela está na escola, é importante sim que o professor também possa adquirir essa habilidade para estar desenvolvendo também com o seu aluno. Por quê? Porque a hora ele vai precisar olhar para o livro, ele vai precisar focar naquilo que está sendo trabalhado, mesmo que seja um livro adaptado, um currículo funcional, mas essa criança vai precisar de treinar, né, esse contato visual primeiro e depois que vai gerar a atenção, depois a atenção compartilhada, que é para olhar aonde que o outro está olhando. Então, é toda uma estrutura, precisa de todo uma rede, né, para que isso possa efetivamente funcionar. Por quê? Porque a criança precisa ser treinada quanto mais rápido eu vou fazer com que ela consiga gerar esse aprendizado e efetivamente vencer as barreiras que limitam ela. E aí, depois que esse trabalho é feito, eu super elogio, a gente brinca muito, a gente ri muito, a gente se diverte, né? O lugar da terapia não é um lugar chato, não, é um lugar de brincar, é um lugar de prazer, porque é brincando que a criança aprende da melhor maneira. E como a minha prática é com os mais pequenininhos, né? Crianças a partir de 1 ano e 6 meses, 1 ano e 2 meses, que são os menores que eu já peguei, até os 4 anos, esse período é extremamente favorecedor, né? Treinar essas habilidades, o que a gente chama de intervenção precoce. Isso vai fazer com que o processo de aprendizagem da criança, né, as sinapses que estão a todo vapor nesse momento, possam gerar esse aprendizado diferenciado, fazendo com que a criança experimente menos tempo de comportamento disruptivo, menos tempo de dificuldade na comunicação e menos tempo de dificuldade da interação social, porque vai estar sendo ali feito um bombardeio de estímulos em todos os lugares que essa criança se encontra para ela poder driblar as dificuldades dela. Então, depois que eu faço tudo isso no consultório, eu super elogio, eu dou um feedback para os pais, sinalizo para eles de que forma que eles vão fazer em casa, treinando essa habilidade, porque sem essa parceria não é possível, né? A criança pode ir para o consultório de segunda a sexta. Não é a forma que eu trabalho, eu estou falando que pode de segunda a sexta. Mas se isso não é feito em casa, né, no trabalho que a criança realiza, acaba ficando ineficiente. Por quê? Porque 1 hora, 50 minutos no consultório é um tempo muito insignificante diante do tempo que essa criança passa com a família, diante do tempo que essa criança passa na escola. Então, por isso a importância da equipe multidisciplinar, né? Por isso a importância desse trabalho em conjunto com todo mundo falando a mesma língua, todo mundo trabalhando de um jeito a colaborar para essa criança, né? Então, sempre olhando para essa criança. Então, vamos lá recapitulando. Recebendo essa criança com carinho, com amor, né? Abraçando, beijando, se for possível. Se é uma criança que não gosta, você tenha que conhecer essa criança e estabelecer uma forma de comunicação, seja um tapinha na mão, ou seja, um soquinho, enfim, você precisa de alguma forma interagir com essa criança e se comunicar com essa criança, partindo do princípio do que é possível ela realizar nesse momento até que você consiga avançar. O segundo passo é quando você pergunta para ela: de que nós vamos brincar hoje? O que você quer fazer? E aí a criança vai mostrar para você o que ela quer. Terceira passo importante, você já tem um cronograma daquilo que você quer trabalhar com aquela criança naquele dia e inserir o seu cronograma dentro do que a criança escolheu para fazer.
e efetivamente brincar, se divertir, ser feliz, né? Fazer com amor. E aí sim o resultado acontece. E esse trabalho, ele é muito edificante porque quando a criança volta, né, na outra semana, eu costumo dizer que a sessão ela dura 6 dias, né, porque a criança vai para casa, ela vai continuar vivendo aquela sessão com a família, ela vai continuar vivendo aquela sessão com o terapeuta, até ela chegar com o terapeuta, né, com os outros terapeutas da equipe multidisciplinar e com o educador, né, com o professor dela na escola, quando existe essa parceria que eu prezo muito, porque eu gosto muito dessa parceria, eu acho que é isso que faz a diferença e é isso que dá o resultado no trabalho com a criança. E aí, quando a criança volta no outro dia, é muito bacana, porque como ela não perdeu o elo, ela ficou trabalhando aquilo o tempo todo, então você vê que nitidamente o trabalho aconteceu, porque quando você fala para a criança assim, o que nós vamos brincar hoje? Ela olha para você, então ela faz o contato visual com você para efetivamente escolher. E aí as mudanças aparentemente são mínimas, né? Mas grandiosa para o trabalho que é feito em conjunto e em parceria, porque é assim que o resultado vai acontecer. E aí quando a criança volta na semana seguinte, ela já olha para você e você começa numa outra investida, reforçando sempre o que foi feito na semana anterior e partindo sempre para subir um novo degrau, né? E a gente vai sempre nessa construção ajudando essa criança a se sensibilizar. Então, o que tem a ver isso com o arroz lá do início da conversa? Porque existe uma receita, existe uma forma de fazer, mas eu vou fazer do jeitinho que eu sei, do jeitinho que o outro me permite fazer, para que efetivamente eu possa ter resultado na minha prática. Porque a coisa mais triste que eu acho que pode acontecer dentro do transtorno do espectro autista ou qualquer outra criança, né, dita especial que precisa de um trabalho de reabilitação adequado, é você estar investindo, né, tempo, dinheiro, conhecimento numa terapia que não está trazendo resultado. E isso é muito triste, né? E aí eu me coloco no lugar dos pais, eu me coloco no lugar do terapeuta, eu me coloco no lugar do professor, porque ao longo da jornada que a gente vai, né, trilhando a nossa caminhada, a gente não tem o conhecimento de tudo, não tem ainda esse jeitinho especial, não tem o seu jeito de fazer, não tem a sua praxis. E aí o que é gratificante nisso tudo é que a gente precisa, se não tem esse conhecimento, essa praxis nesse momento, poder se esforçar para poder buscar e adquirir esse conhecimento. Mas não tem nada mais desumano do que eu estar trabalhando com uma criança e o meu trabalho não está trazendo resultado na vida daquela criança. E eu preciso ser honesta comigo mesmo e buscar as novas estratégias para conseguir efetivamente ter resultado. Porque o trabalho, quando ele é feito de uma forma direcionada, né, usando o livro de receita, usando as técnicas específicas e colocando o seu jeitinho de fazer, se despertando para olhar para essa criança, percebendo o que ela está querendo comunicar e de que forma você pode fazer com que ela consiga esse desabrochar com você, né? Você vai dar ali a cordinha para ela e ela vai vindo, te acompanhando nesse sentido de você dar as informações que a criança precisa, você entra no mundo da criança e você traz ela para um novo mundo, para uma nova história, para uma nova realidade, fazendo com que ela vença, ultrapasse os próprios limites dela. Então, se isso não está acontecendo, a gente precisa parar, rever, buscar novas estratégias para que efetivamente isso possa vir a acontecer da melhor maneira possível, porque é possível sim. As crianças têm resultados incríveis. No consultório hoje, onde eu trabalho, a gente fica assim, surpresa, porque muitas das vezes eu costumo reavaliar a criança a cada 3 meses, e às vezes não chega nem a 3 meses e a mãe já está falando comigo, nossa, isso já está diferente, isso já mudou, já está assim na escola. Por quê? Porque o trabalho direcionado, o trabalho eficaz, ele traz resultados sim. Então é dessa forma que eu faço no consultório. Se você gostou, aproveita para dar um like aí e até o próximo vídeo. Espero que tenha feito sentido para você. Um abraço. Tchau!